Sejam bem-vindos ao canal Palavra da Verdade. Neste vídeo vamos analisar sobre um assunto muito importante que de certa forma pode gerar mal-entendidos na hora da interpretação. Algumas pessoas podem imaginar que Adão e Eva tinham a liberdade de escolher entre cair ou não cair, ou seja, entre pecar ou não pecar. Mas quando estudamos este assunto dentro do princípio divino, percebemos que existem dois tipos de liberdade. A liberdade verdadeira, que é a liberdade da mente original, e também a liberdade falsa, que é a liberdade da mente má. Neste caso, vamos entender neste vídeo como a liberdade funcionou e se ela foi realmente a responsável pela queda dos nossos primeiros antepassados humanos. Então, nesta lição, nós vamos estudar sobre os seguintes assuntos. O que significa a verdadeira liberdade? Será que a liberdade humana pode ter sido a origem da queda? Existe a possibilidade do ser humano se restaurar através da liberdade? Por que Deus não interferiu na queda do homem? Este último ponto é importante porque às vezes nós não entendemos por que Deus, sendo todo-poderoso e onisciente, não interferiu na queda do homem a fim de impedi-la. Então isso nós vamos estar entendendo no estudo do vídeo de hoje. Para compreender melhor a relação da liberdade com a queda, primeiro é importante entendermos a definição correta da verdadeira liberdade. A liberdade da mente original, que é a verdadeira liberdade, ela é composta por três requisitos. Primeiro, a verdadeira liberdade funciona sempre de acordo com as leis da criação de Deus. Isto é assim porque a mente original do ser humano não consegue funcionar fora do princípio, por isso é impossível que a verdadeira liberdade, que vem da sua mente original, busque por algo que esteja fora do princípio original de Deus. Segundo, a verdadeira liberdade sempre é exercida com responsabilidade. Isso significa que a verdadeira liberdade sempre conduzirá o ser humano a cumprir a sua porção de responsabilidade humana dada por Deus para que ele pudesse aperfeiçoar e ter direito de dominar sobre todas as coisas da criação. Então, sendo assim, é impossível que a sua liberdade original o conduzisse à falha do cumprimento da sua porção de responsabilidade humana. O ponto 3. A liberdade sempre deve produzir alegria para Deus. Isso significa alcançar resultados reais no cumprimento da meta da criação. Sendo assim, atos que não produzem alegria original ao ser humano e também alegria a Deus não são considerados atos resultados da verdadeira liberdade. Essa liberdade verdadeira é chamada no princípio divino de liberdade da mente original. Ao estudar isso, por outro lado, entendemos que o homem, além da liberdade da mente original, ele também possui uma outra liberdade, que se chama liberdade da mente má. Essa liberdade não tem nada a ver com a liberdade verdadeira da mente original. Então, quando uma pessoa acha que é livre, por exemplo, para fazer coisas erradas que violam as leis de Deus, ela não está exercendo a sua liberdade, mas está destruindo. Tal pessoa poderá até sentir uma felicidade momentânea, mas mais cedo ou mais tarde, ela sentirá as consequências negativas das suas ações. Será que a liberdade humana pode ter sido a origem da queda? Pelo que entendemos até aqui, é fácil responder diretamente a esta pergunta. A resposta é não. A liberdade humana não foi a origem da queda nem a sua causa. Então o que faremos agora é mostrar como a liberdade agiu para tentar impedir o homem de cair. Quando Eva estava se aproximando da linha da queda, ou seja, quando estava sendo seduzida pelo arcanjo, a sua liberdade da mente original a empurrava fortemente em direção a Deus, a fim de evitar a queda. Como vimos no princípio divino, Eva se sentiu insegura e teve medo. Isso foi provocado justamente pela liberdade da sua mente original para poder evitar o pior. Então, se não foi a liberdade, o que ocasionou a queda? Como já vimos em alguns vídeos anteriores, a força do amor fora do princípio foi a causadora da queda dos primeiros antepassados humanos. Na verdade, a força do amor fora do princípio aprisionou a liberdade da mente original, pois a força do amor, como nós já estudamos antes, é a maior força do universo. Existe a possibilidade do ser humano ser restaurado através da sua liberdade? Com certeza sim. No caso de Adão e Eva, mesmo após a queda e eles terem se tornado pessoas decaídas, a liberdade da mente original continuava funcionando na direção de Deus. Esta verdadeira liberdade da mente original está dentro de cada pessoa, por mais pecaminosa que ela possa ser. A nossa mente original ficou intacta mesmo após a queda. Isto é o que faz com que o ser humano tenha esperança de ser restaurado algum dia. Se não fosse assim, se não tivesse restado nenhuma parte original no ser humano, o trabalho de Deus de nos restaurar seria impossível, pois não haveria nenhum objeto com o qual ele pudesse fazer
a ação de dar e receber, e o ser humano nunca responderia a Deus. Felizmente, a nossa mente original permaneceu intacta e isto possibilita o nosso relacionamento com Deus. Quanto mais tornarmos sensíveis à nossa mente original, mais perceberemos o trabalho e as instruções de Deus. Isto nos possibilita encontrar o caminho correto para sair da situação de ser humano decaído e voltar à posição de ser humano original que Deus imaginou no princípio da criação. Por que motivo Deus não interferiu na queda dos primeiros antepassados humanos? Sendo Deus onisciente e onipotente, significa que ele podia prever e ele tinha o poder para impedir a queda de Adão e Eva. Então, por que ele não fez? Sobre esta questão, o princípio divino apresenta 3 pontos principais. Primeiro, foi para manter a qualidade e a perfeição do princípio da criação. Por isso, Deus não interferiu na queda. Deus deve dominar os homens diretamente somente depois de sua perfeição. Isso nós aprendemos no princípio divino. Se Deus interferisse e os dominasse durante o período de crescimento, ou seja, antes deles atingirem a perfeição, Deus mesmo estaria ignorando o princípio da criação. Se o princípio fosse ignorado, no mesmo momento, a qualidade absoluta e a perfeição do princípio seriam perdidas. Deus é um ser absoluto e é o Criador perfeito. Por isso, o princípio da criação que ele decidiu também deve ser absoluto e perfeito. Então, para manter um princípio absoluto e perfeito, Deus não interferiu na queda humana. O segundo ponto foi para que somente Deus seja o Criador. Como aprendemos no princípio divino, Deus intervém somente em seres ou atos dentro do princípio que o próprio Deus criou. Se Deus interferir em algo fora do princípio, como a queda do homem, por exemplo, aquilo se tornaria parte do princípio. Então, como foi Satanás quem deu origem à queda, Satanás se tornaria o criador de uma parte do princípio juntamente com Deus. Também, caso Deus interferisse na queda, ela se tornaria algo eterno que não seria possível resolver jamais. Então, neste caso, para que somente Deus fosse o Criador, para impedir que Satanás também se tornasse Criador de uma parte do princípio, ele não pôde interferir na queda de Adão e Eva. O terceiro ponto foi a fim de estabelecer o homem como dominador de todas as coisas. Em Gênesis 1:28, Deus disse ao homem: domine sobre todas as coisas. Mas para ocupar esta posição, o homem precisa possuir certos qualificativos para isso. Por isso, Deus estabeleceu o período de crescimento para dar a criatividade ao homem e qualificá-lo como o dominador de todas as coisas. Então, Deus estabeleceu o período de crescimento para que o homem pudesse passar por esse período de crescimento, cumprindo a sua porção de responsabilidade humana e, com isso, herdar o direito de criador igual a Deus e, por isso, poder dominar todas as coisas. Deus fez com que o homem aperfeiçoasse a si mesmo pelo cumprimento da sua própria porção de responsabilidade até quando completar esse período de crescimento. Caso Deus tivesse interferido na porção de responsabilidade humana antes do homem cumpri-la, isso seria uma violação da porção de responsabilidade humana, o que impediria o homem de cumpri-la e automaticamente o impediria de ocupar a posição de dominador de todas as coisas também. Isso também seria uma contradição se Deus tivesse tratado o ser humano imaturo como se ele já tivesse aperfeiçoado. Então, a fim de estabelecer o homem como dominador de todas as coisas, Deus não pôde interferir na queda humana. Chegamos ao final de mais um tema importante dentro da queda do homem. Algumas pessoas podem pensar que Deus, por ser todo-poderoso, ele pode simplesmente fazer do jeito que ele quiser. Mas na realidade não é bem assim, porque além de ser todo-poderoso, Deus também é 100% justo e absoluto. Isto significa que Deus nunca violou e nunca violará os princípios que ele mesmo estabeleceu. Com este vídeo finalizamos o capítulo 2, a queda do homem. Se você ainda não assistiu a palestra inteira, aqui mesmo no canal Palavra da Verdade, você poderá encontrá-la em uma versão mais resumida de cerca de 40 minutos e também uma versão mais aprofundada de cerca de 1h30. Que Deus lhe abençoe em seus estudos, se inscreva no canal e ative as notificações para receber os próximos conteúdos, onde trataremos dos diversos temas abordados nas palestras do Princípio Divino. Muito obrigado, que Deus lhe abençoe.